Olá, gente. E aí, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de hoje, aula número 17. Continuando, nós estamos estudando estatística, né? Hoje nós vamos ver gráficos e tabelas. Vou dar uma explicação para vocês como é que a gente lê uma tabela, né? De que é formada uma tabela. E o primeiro gráfico que nós vamos ver hoje vai ser o gráfico de barras. Essas barras podem estar na vertical, como também essas barras podem estar na horizontal. Bora lá? Bom, gráficos e tabela. Para que serve, né? Na verdade, o gráfico e a tabela são ferramentas muito importantes, né, no estudo, né, na aplicação da estatística, né? Então, vamos lá. Os gráficos e as tabelas são recursos estatísticos muito úteis para resumir e apresentar os resultados obtidos em uma pesquisa. Ok? As tabelas são utilizadas, elas são utilizadas para organizar as informações e apresentá-las de modo que bem mais simples ao leitor. Já os gráficos, além de simplificar a exposição dos dados obtidos na pesquisa, possibilitam uma análise mais detalhada acerca da evolução das variáveis ou de como elas se relacionam. Há diversos tipos de gráficos e a escolha do mais adequado à situação depende de uma série de fatores, como o objetivo do pesquisador e as características das informações a serem apresentadas. Vamos ver essa tabela? Então, aqui, ó, que eu tenho até o exemplo de uma tabela aqui, ó. Estão conseguindo ver a tabela, né? Então, eu tenho aqui, ó, uma tabela, né? Observe que aqui, ó, ela não é fechada, tá vendo? Na lateral aqui, ó, ela não é fechada, é uma tabela aberta, certo? Aqui vai ficar o quê? O título, certo? Aqui eu tenho duas colunas, ok? Aqui nós temos as linhas, nós temos as nossas células. Então, aqui é o seguinte, ó. Qual que é o título? Pontos mais elevados do Brasil em 2015. Aí aqui vem o nome e estado. Então, essa coluna aqui, ó, são o quê? Os picos mais elevados, já representando lá no seu estado, né? Então, eu tenho aqui, ó, vou ler aqui, ó, o Pico da Neblina, Amazonas, certo? Qual que é a altitude? A altitude, gente, perdão. A altitude aqui, ó, dada em qual unidade? Ó, em metros, certo? Então, o Pico da Neblina, ele tem 2.935 metros, né? Ok? Aproximadamente, né? Aí vem, ó, o Pico 31 de março, que também é lá, né? Na Amazonas. Então, eu tenho 2.974,18. E assim vai, ó. Pico da Bandeira, Pedra da Mina, Pico das Agulhas Negras, e assim, certo? E aí, embaixo da tabela, bem aqui embaixo, o que que vem, ó? Vou aumentar aqui para vocês verem. O que que vem aqui embaixo? Vem a referência, vem a fonte. De onde é que veio essa tabela? Quem é que foi que fez essa pesquisa? Então, tá lá a fonte, ó, IBGE, e aí vem até o site que essa tabela está disponível, ok? Aí vem a data também, ó, 28 de abril de 2016, ok? Agora vamos
vamos analisar essa tabela aqui, ó. Analisando aqui a tabela, ó, pelos dados, olha só para você ver. Pelos dados aqui, ó. O ponto que possui a maior altitude no Brasil, qual que é? É o Pico da Neblina. Olha o maior valor aqui, ó, 2.900. Aqui é 2.000, aqui 2.995, aqui 2.974, 2.800, viu que tá diminuindo aqui, né? Certo? Então, isso aqui, ó, mostra para nós de olhar. Então, o pico mais alto do nosso país é o pico que? Da neblina. Tá vendo que é uma tabela, né? Você estuda estatística e matemática, mas você se aplica isso em todas as disciplinas. Isso aqui mesmo é para a disciplina de geografia, né? Ou seja, pode cair no Enem estatística que não esteja relacionada só na prova de matemática. Lembra que eu falava isso para vocês, sala de aula? Então, pode cair uma questão de estatística lá na prova de geografia. Aí lá, vamos analisar mais ainda ali. Então, o pico cristal em Minas Gerais, ó, ele tem o quê? Então, lá, pico cristal tem 2.769,05 metros de altitude, né? Então, para a gente chegar a essas conclusões, a gente vai fazer essa leitura na tabela. E como é que a gente fez essa leitura, né? Foi uma leitura horizontalmente, né? Ou seja, a gente analisou o quê? As linhas, né? Certo? E agora, é claro, não podemos esquecer que temos que analisar também as colunas, ok? Então, ó, vou mostrar essa tabela aqui para vocês. A gente tem que ter esse cuidado, ó. Olha essa tabelinha aqui. Vamos analisar ela. Então, aqui, ó, eu tenho uma outra tabela, né? Então, ó, qual que é o título dessa tabela? Observe que ela não é fechada aqui, viu, gente? Tá vendo? Não é fechada, não. Aberta, ó. Então, tem aqui, ó, população indígena, né? Quesito cor ou raça. No Brasil, segundo a situação do domicílio, no censo demográfico de 1991, 2000 e 2010. Então, eu tenho aqui, ó, urbana. Então, população indígena, vamos entender aqui, ó. Então, aqui eu tenho a linha urbana, a linha rural e o total. Então, eu tenho aqui, ó, no ano de 1991, no ano de 2000 e no ano 2010. Então, agora eu tenho que analisar não só a parte da horizontal, tem que analisar também a parte vertical. Então, vamos entender aqui, ó, vamos compreender aqui. Em 1991, a população indígena urbana era de quê? De 71.026, certo? Aí, essa população urbana, em 2000, ela já passou a ser 383.298. Olha para você ver o tanto que aumentou. Ou seja, o que a gente vai entender aqui? Que os índios, né, estão deixando de viver lá no seu meio e está vindo para a cidade, né? Agora, olha aqui, em 2010, olha aqui que a gente vai entender, 315.180. Então, o que que acontece? Olha só. Então, nesse intervalo aqui de tempo aqui, ó, o indígena, ele continua vindo para a cidade, mas se fosse crescer proporcionalmente, ó, deveria ser um valor mais alto aqui, não seria? Então, quer dizer que muitos desses índios aqui voltaram para o seu meio, né? Rural. Vamos analisar rural. Ó, em 1971, então teve 223.105 morando no campo, residindo no campo, certo? Em 2000, já subiu para 350.000, né? E 829. Em 2010, ó, tá vendo aqui? Lembra que eu falei aqui que deu uma diferença? Então, para onde eles vieram, ó? Voltaram para o campo, ok? Aí o total, o que é esse total, ó? Aí aqui vem no 1991 a população, né? A população indígena em 1991. Porque os que moravam na cidade, mais os que
que moraram no seu meio. Então, tem esse total de indígenas nesse ano. Em 2000, ao total dos urbanos com os da cidade, é esse total de indígena nesse ano. E aqui também. Ok? Certinho? Compreenderam? Então, vamos começar com os gráficos, no caso, o gráfico de barras, certo? São vários tipos de gráfico, mas hoje nós vamos ver só o de barras. Então, tem aqui, ó, o gráfico de barras, ou podemos chamar também de colunas, né? Representa os dados pesquisados por meio de quê? De retângulos. Então, quer dizer que nós vamos desenhar retângulos, ok? Que podem estar dispostos na vertical, aí nós chamamos de gráfico de barras verticais, ou na horizontal, vamos chamar gráfico de barras horizontais. Esse tipo de gráfico é muito utilizado para comparar entre si os dados obtidos na pesquisa. No gráfico de barras verticais, os retângulos têm larguras, ou seja, medida horizontal, iguais, e alturas, medida vertical, proporcionais aos valores representados. Então, aqui, ó, vou colocar aqui um exemplo aqui para vocês, ó. Nós temos um gráfico aqui. Esse gráfico aqui, ele é um gráfico de barras. Olha só, as barras são esses retângulozinhos aqui azul, tá vendo? Aqui, ó, essa distância aqui, ó, todos eles têm a mesma largura, né? Mas não tem a mesma altura, ok? Porque a largura é proporcional a todos. Aqui, ó, já a altura, ela é proporcional ao valor representado aqui, certo? Então, aqui, ó, vamos entender qual que é o título desse gráfico. Todo o gráfico também é igual a tabela, também tem o título. O título aqui é População Brasileira Estimada por Região em 2014. Então, aqui, ó, nós temos aqui, ó, o eixo Y, o eixo X. Como está falando de população, então nós não vamos usar a parte negativa de Y, nem a parte negativa de X. A gente só vai usar o primeiro quadrante, né? Ok? A maioria dos gráficos em barra, nós usamos o primeiro quadrante, seja ele vertical, seja ele horizontal. Então, aqui, esse aqui é vertical, né? Então, vamos entender aqui, ó. O eixo X, ele está representando o que nele? As regiões, ó. Então, eu tenho aqui, ó, região norte, região nordeste, sudeste, sul e região centro-oeste, que é a nossa região, né? E aqui, ó, você viu que tem a mesma distância aqui, ó, de um para o outro? Ou seja, ó, de 0 até aqui tem 20 mil. Então, mais 20 mil vai para... Ou 20 mil não, gente, perdão, 20 milhões. E mais 20 milhões vai para 40 milhões. 40 milhões mais 20 milhões, 60 milhões e assim sucessivamente. Até 100 milhões. Ok? Se eu quisesse aqui ter 30 milhões, então seria metade aqui, ó. Certo? Seria metade desse segmento aqui. Ok. Então, para a gente entender aqui, ó. Esse primeiro retângulozinho aqui, essa primeira barra, indica a região Nordeste. Se você prestar atenção, ele não está alinhado com 20 milhões. Ele corresponde a 17 milhões 285 mil pessoas, né? Vou ampliar mais um pouquinho aqui para vocês enxergarem melhor. Bom, Nordeste. Nordeste também está vendo a linha aqui dos 60 milhões? Não tem 60 milhões, tem 56 milhões 270 mil. Sudeste passou aqui, Sudeste ultrapassou 80 milhões, então tem 85 milhões 291 mil. O Sul passou aqui os 20 e quase chegou aos 40 mil, ele tem 29 milhões 77 mil, quase passou os 40 milhões. E aqui a nossa região Centro-Oeste, ó, ela não chegou aos 20 também não, ela tem 15 milhões 268 mil. Lembrando que isso é em 2014. 2014, ok? Então tá, então vamos analisar esse gráfico aqui agora, ó.
Vamos analisar. Primeiro, de olhar, sem olhar os números, de olhar qual é, no caso, a região que tenha maior número de população. No caso, é o maior retângulo, né? Certo? Que é a região sudeste, ok? Se eu perguntar para você qual é a região que tem o número menor, né, de população brasileira, você já sabe que é aqui a nossa, olha lá, para você ver, bem menor do que o norte, ok? Aí você pode até colocar numa ordem crescente, ó. Então, vamos colocar o menor de todos, região centro-oeste, depois vem norte, depois vem sul, nordeste e depois vem sudeste. Se fosse de outra forma, então a primeira região, a região que tem mais, o número maior de população, primeiro lugar, sudeste, segundo lugar, nordeste, terceiro lugar, sul, quarto lugar, nordeste e nós ficamos em quinto lugar, ok? Bom, agora nós vamos ver o gráfico de barras, só que agora as barras vão estar na horizontal, ok? Então, olha só, mesmo caso, a largura entre o retângulo, todos os retângulos é a mesma. A distância entre eles também é a mesma, ok? Então, o que mudou aqui agora, ó? Antes ele estava sendo construído no eixo X, né? Agora eles foram construídos no eixo Y. E aqui agora no eixo... primeiro vamos ver aqui, perdão, gente, vamos ver o título, né? Não vai entender nadinha aqui do nosso gráfico. O título é o quê? O que fala esse gráfico? De jovens de 15 a 17 anos de idade fora da escola nas regiões do Brasil, isso em 2013, né? Então, aqui, ó, isso foi dado em porcentagem. Então, eu tenho aqui, ó, o eixo X, né, ó, foi dado aqui, ó, isso é em percentual, ok? Então, ó, 0% até 20%, ok? No eixo Y, as regiões. Então, ele colocou aqui, ó, região sul, região norte, nordeste, centro-oeste e sudeste, né? Aqui, então, ó, vamos ver aqui, ó, na região sul, ó, vamos lá na pontinha do retângulo. Lá deu o quê, ó? Então, tem mais, ó, passou os 15%, não passou? Então, isso indica o quê? Que lá na região sul tem mais de 15% dos jovens de 15 a 17 anos que estão fora da escola. Deveriam estar estudando, não estão, né? Agora, é claro, isso em 2013. Hoje é diferente? Não, hoje tem muitos alunos, tem muitos jovens que estão fora da escola também. Região norte, vamos ver aqui, ó. A região norte, ó, também passou os 15%. Então, tem 15,9% dos jovens lá da região norte, da idade 15 a 17 anos, que estão fora da sala de aula. Nordeste. Nordeste, ó, passou os 15%, tá? Com 16,9%. Olha aqui agora, ó. Ó, é região sul e região nordeste. Quem ganhou, né? Nordeste. Então, Nordeste tá acima aqui, ó. Tá em primeiro lugar. Região centro-oeste, ó, passou os 15%, que é a nossa região. Passou os 15%, então tem 16,3% dos jovens de 15 a 17 anos que estão fora das escolas. E a região sudeste, ó, região sudeste nem chegou ao 15, ó, lembra que essa aqui é a linha do 15. Então, ó, na região sudeste, menos de 15%, ou seja, 14,2% dos jovens de 15 a 17 anos estão fora da sala de aula, ok? Bom, além desses dois gráficos que eu apresentei para vocês, de barra vertical, de barra horizontal, a gente tem mais esse outro gráfico aqui, ó, que são de barras múltiplas. Tá vendo que tem um retângulo aqui azul e um retângulo verde, né? Então, tanto é que precisa até ter uma...
esqueci aqui. Lembrei, legenda. Tem que ter uma legenda aqui. Então, ó, vamos entender aqui, ó. Entender esse gráfico. Vamos ver o título dele. Oferta de energia no Brasil de 2001 a 2014. Então, esse retângulozinho verdinho aqui, ele é energia renovável. Já esse retângulo azul é energia não renovável. Então, vamos ver lá. Aqui no eixo X, ó, isso tá, os números, isso está em taxa, né, percentual. Aqui o eixo Y está em ano. Então, nós temos aqui, ó, ano 2011, 2012, 2013, 2014, certo? Que é de 2011 até 2014. Então, vamos ver aqui, ó, em 2011, vamos começar aqui. A energia não renovável, ela quase atingiu 60%. Deu 56,5%, que é a energia oferecida pelo Brasil nesse ano. Já a energia renovável já foi, ó, bem inferior a esse, ó, 43,3%. Agora vamos para o ano 2012. A energia não renovável foi de 58,2%, né? Você vê que já aumentou aqui, ó, de 2011 para 2012, ó, certo? E a energia renovável já diminuiu, ó, tá vendo? Foi oferecida de 41,8%. Lá em 2013, ó, 2013, deu 59,6%, a não renovável. Então, quer dizer que está aumentando, tá vendo que está crescendo aqui, ó, esse gráfico? Então, aqui está aumentando, ó, a oferta de energia não renovável, aumentou aqui. Agora, olha a energia renovável. O que está acontecendo com ela, ó? Está declinando, ó. Está diminuindo aqui a oferta. Em 2014, ó, olha aqui tanto que aumentou a não renovável. E já a energia renovável, olha o tanto que diminuiu. Aí você vai fazer essa análise, esse tipo de gráfico para você fazer essa análise, né? São duas variáveis aqui, ó, né? Então, o que está acontecendo aqui? A gente percebe que a cada ano que está passando, o Brasil oferece mais energia o quê? Não renovável. E a cada ano que está se passando, o que ele não está oferecendo? O que está diminuindo a oferta? De energia renovável. Ok?